presença.
Pai, porque a tua palavra nos fala, Deus, que o Senhor habita entre os louvores, Pai. Pai, que essa adoração, Pai, que o Senhor possa ter recebido aí no seu altar, Pai, como um aroma suave, Senhor. Pai, que a nossa verdadeira adoração, Senhor, seja o nosso coração, Pai, quebrantado diante da tua presença, Senhor. Diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, quebra em nossas vidas, Senhor. Quebra-nos, ó Pai. Há tantas coisas ainda, Senhor, para ser transformado no nosso caráter. Há tantas coisas ainda, Senhor, que precisamos nos libertar, Senhor. Que precisamos nos libertar, Senhor. Há tantos pecados, Pai, em nossa santidade. Ah, Senhor. Tantas vezes nos achamos, Pai, tão melhores que quem está ali fora, Pai. Mas não é verdade, Senhor. Pai, eu peço, Pai, que através da luz da tua palavra o Senhor venha, Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos faz, Senhor, não enxergar o nosso pecado, Pai. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que faz, Senhor, nos acharmos tão santos, Senhor. De até mesmo, Pai, nos acharmos melhores do que muitas outras pessoas, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, através da tua palavra sermos limpos, Pai. Nos limpe nessa noite, Senhor. Nos lave, Senhor. Pai, porque se o Senhor nos purificar, se o Senhor nos limpar, aí sim, Pai, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Verdadeiramente seremos libertos, Senhor. Libertos, Senhor. E eu peço, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, através da sua palavra. Deus, nós declaramos que nós desejamos, nós queremos, Pai. O nosso coração hoje está aberto, a nossa mente, Senhor, está receptível a receber a tua palavra, a tua santa palavra, Pai. Pai, palavra essa aqui, somente essa palavra, Pai, somente essa palavra pode nos transformar, Pai. Por isso eu peço, Senhor, vem nessa noite, Espírito Santo, vem, Senhor. Usa, meu Deus, como um canal, Pai. E que nós possamos sair daqui, Pai, transformados, libertos, Senhor, através da tua santa palavra, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao Senhor. Vamos nos assentar. Deus tem ministrado muito no meu coração. Que há muitos pecados que muitas vezes nós não enxergamos. É tão mais fácil enxergar o pecado no outro, né? É tão mais fácil porque você está ali olhando, mas muitas vezes você precisa ir ao espelho. Lá no espelho do Senhor. Às vezes, irmão, o pecado grosso já saiu. Às vezes, aquelas coisas que chamavam mais atenção no teu caráter já foi transformado. Mas o Senhor, Ele nos quer por completo. Então, Ele não quer apenas que saia o grosso, mas Ele também quer que saia o fino, do fino, do fino. Né? Ele quer limpar atrás da orelha, nos vãozinhos das unhas, em todo lugarzinho que você permitir. Amém? Permita ao Senhor, permita a Ele. E o primeiro passo é você ter humildade. Humildade para confessar, para declarar. Realmente eu preciso dessa limpeza, eu preciso que o Senhor me limpe, porque quantas vezes por estarmos aqui, nos achamos tão santos e tão melhores do que outros que estão ali fora. Mas o Senhor dia a dia quer nos aperfeiçoar, quer nos deixar a imagem e semelhança dele. Amém? E essa semana eu estava falando com muitas pessoas a respeito de algo que eu luto desde a minha infância.
E o Senhor me trouxe uma palavra. E eu gostaria de ler com vocês em Lucas, no livro de Lucas, versículo 19, capítulo 19, desculpa. A pastora semana passada leu também Lucas capítulo 19, né? Nós falamos sobre Zaqueu. E hoje nós vamos ler um pouquinho mais para frente, aqui em Lucas capítulo 19, versículo 11. Aqui é uma parábola dos 10 servos. A minha versão é um pouquinho diferente. Talvez vocês percebam aí, mas é o mesmo sentido, amém? A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: o nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinham confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi teu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido o juros. Para o outro 8, não. Ele deu a mesma quantia, a mesma capacidade para todos eles. Da mesma forma, o Senhor fez conosco. Quando Ele nos criou, Ele nos deu a mesma capacidade. E eu coloquei aqui algumas coisas que o Senhor nos capacitou. O Senhor nos deu como fossem esses dons, esses talentos, amém? O Senhor nos capacitou a amar, a realizar, a transformar, a perdoar, a conquistar, a mudar, a se relacionar, a persistir, a confiar, a descansar. Todos nós da mesma forma. Porém, nós observamos que tem pessoas que amam mais, que perdoam mais facilmente, que tem uma facilidade maior de confiar em Deus, de descansar no Senhor, não é assim? E às vezes aquele que não tem tanta facilidade, aquele que às vezes nos impede de investir esse talento. Que aqui na palavra ele diz, no versículo 21, tive medo.
tive medo e escondi aquele talento, Senhor. Escondi aquela moeda. Como o medo nos poda, como o medo nos impede de prosseguir, de tentar, de realizar, de amar, de perdoar. Como o medo tantas vezes estagna o homem, faz ele se tornar uma pessoa fechada, e é como se ele estivesse guardando, escondendo tudo que o Senhor o deu, como aquele servo que tinha aquele dinheiro que ele podia investir e dar ao seu Senhor muito mais, e com isso ele ia ser recompensado, mas ele preferiu esconder, guardar. E o medo, ele tem a sua raiz, né? Nós sabemos que o medo, ele é um problema na nossa vida. Quantas vezes o inimigo gera esse medo para nos impedir de realizar algo. Só que como todo mal, a gente fala o quê? Que o mal a gente tem que matar pela raiz. Pela raiz. Se você hoje, de repente, superar esse medo e não matar ali a raiz daquele problema, muito provável que daqui a um tempo venha voltar a dar seus frutos lá, né? O medo novamente. E qual que é a raiz do medo? Vendo pela palavra do Senhor, logo ali em Gênesis, vamos abrir em Gênesis? Gênesis, capítulo 3, logo no começo da criação, nós vamos ver ali Adão já falando sobre medo. Aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aqui, Adão havia comido o fruto que o Senhor havia ordenado que nem Adão nem Eva tocassem nem comessem. E devido ao seu pecado, ele teve medo do Senhor. Uma raiz do medo é o pecado. Como o pecado gera medo no homem, não é? E eu fiquei pensando, quando as pessoas elas começam a se embaraçar no pecado, porque o pecado ele faz isso, ele nos embaraça, né? Então vamos supor que você esteja contando uma mentira para se livrar de algo e de repente para sustentar aquela mentira você tem que contar outra mentira e cada vez você vai se embaraçando naquilo. E como aquilo gera medo de alguém descobrir a verdade, a traição. Quando uma pessoa está traindo dentro de um casamento e ela está naquela prática do pecado, e como aquilo gera um medo da esposa, do marido, de repente descobrir algo. Então o pecado, irmão, o pecado, ele é uma raiz do medo, E a segunda raiz que a palavra nos mostra aqui também do medo, nós vamos falar lá do nosso querido Pedro. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 14. Então, vimos ali em Gênesis que o pecado é uma raiz do medo. E aqui em Mateus capítulo 14, nós vamos ver a outra raiz desse medo. Capítulo 14, versículo 26. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está.
Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atemorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, me salve. O que aconteceu com Pedro nesse momento? Vocês já imaginaram? Jesus e Pedro foram os únicos homens que andaram sobre as águas. Pedro estava fazendo algo ali sobrenatural, algo movido pela fé, somente pela fé. E de repente, quando ele olhou aquele vento, ele olhou aquelas ondas, a fé naquele momento foi pouca. E Pedro de repente começou a afundar. Ele começou a olhar pela a circunstância, o que estava acontecendo, o vento batendo, as ondas começaram a ficar um pouquinho mais forte e a sua fé, né, diminuiu. E ele ali naquele momento começou a afundar. Então, uma raiz a gente falou que é o pecado. E a segunda raiz que a gente consegue diagnosticar, ver aqui pela palavra do Senhor, é a falta de fé. Quando olhamos as circunstâncias, não nos centramos no Senhor, né? Talvez Pedro, todo corajoso que ele era, porque ele foi o único ali no barco a gritar e falar: deixa eu ir até o Senhor, olha que ousadia. Que ousadia, e de repente ele desce, eu fico imaginando que é o primeiro pé que ele colocou ali, né, que devia ser, ele sentiu firme e ele foi andando, fixando seus olhos no Senhor, só que quando ele sentiu aquele forte vento, com certeza ele tirou os olhos do Senhor e olhou a onda, olhou o mar, e ali a sua fé foi pequena e ele acabou afundando. A falta de fé e o pecado é a raiz de todo medo, de todo medo. Você pode pensar aí nesse momento, qualquer medo. Tenho medo da morte, tenho medo de uma tragédia, tenho medo do meu filho acontecer algo com meu filho, tenho medo da minha esposa descobrir algo, tenho medo do meu chefe descobrir. Você vai diagnosticar, você vai enxergar que a raiz ou é a falta de fé, ou é o pecado. Se for o pecado, irmão, cabe a mim e a você nos arrumarmos. Amém? O Senhor é um Deus que nos dá a oportunidade todos os dias de arrumar a nossa vida. De chegar a uma pessoa e falar: olha, me perdoe. Sabe, eu sei que para isso nós temos que ser valente, né? Porque eu falo assim que você chegar e pedir perdão e confessar algo não é fácil. Mas é o que o Senhor nos ensina com a sua palavra e é Ele que nos ajuda nesse momento, né? Então, você arrumar a sua vida, isso é algo que nós temos que fazer. E a falta de fé? Também é por nossa conta, né? Eu falo assim que Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora somos nós mesmos. A falta de fé, a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Estamos aqui aumentando a nossa fé. Glória a Deus por isso, porque nós temos essa oportunidade de estar aumentando a nossa fé. E do que você tem medo? Sabendo agora a raiz desse medo, eu te pergunto, do que você tem medo? Do que você tem medo? Vamos falar um pouquinho mais de Pedro. Aqui em Lucas, vamos um pouquinho mais para frente aqui em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Pedro nega Jesus. E aqui diz assim a palavra do Senhor: então eles os prenderam e os levaram à casa do sumo sacerdote. Então Jesus tinha sido preso. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço.
Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Pedro, por medo, negou que conhecia Jesus, negou que era um discípulo de Jesus. E pensando em Pedro negando ali, a gente até se revolta, né? A gente fala como Pedro teve coragem. E daí eu penso no nosso dia a dia. Será que você já negou sua fé? Será que você já teve medo de manifestar a tua opinião em algo relacionado à sua fé? Talvez numa reunião entre amigos, talvez no seu trabalho. Será que em algum momento você se calou? Talvez você não tenha feito como Pedro, mas você se calou no momento em que você poderia ser usado, ser luz, mostrar ali, dar uma palavra do Senhor, e você, por medo de falhar, por medo de não saber o que falar, por medo das pessoas tirarem sarro de você, e você se cala? Já aconteceu isso? É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro estava vendo Jesus sendo chicoteado, apanhando, e ele teve medo. E o Senhor colocou isso no meu coração. Quantas vezes temos medo de declarar nossa fé? Quantas vezes o Senhor até, proporciona algo ali que você pode ser usado, que você pode falar, que você pode trazer algo do Senhor, mas por medo você se cala, ou às vezes até a pessoa fala algo, você não é cristão, né? Deus não fala. Não, prefiro não falar nada, prefiro não manifestar minha opinião ou minha fé. Outra coisa que muitas vezes tememos está lá em Êxodo. Nós vamos dar uma viajadinha aqui pela palavra do Senhor. O Senhor foi me trazendo algumas lembranças. Aqui em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Quando o Senhor dá os 10 mandamentos, vocês lembram o que acontece aqui? No capítulo 20, no versículo 18, Deus, ele falava só através de Moisés. E de repente, então, Deus vem e fala ao povo. Só que o povo, olha o que fala para Moisés. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. E disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. O povo teve medo. O povo de Israel teve medo de ouvir a Deus. Ouvir a Deus. E sabe, quando eu leio essa palavra, eu falo, como que eles puderam ter medo? Poxa vida, imagina como deve ser tremendo você ouvir a Deus. Quanto que nós pedimos para isso, não é? Fala comigo, Senhor. Fala, Jesus, o que o Senhor quer. Fala, me revela. Senhor, abre meus ouvidos, abre minha mente. Que eu... Não é assim? E de repente o Senhor vem e fala. E o povo, por medo, diz a Moisés: não, Moisés, não, fale você conosco. E sabe o que eu pensei? Quantas vezes temos medo de ouvir Deus falar? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando Deus fala, não é aquilo que nós queremos. Você acha que foi fácil Abraão ouvir Deus falar? Abraão, me traga Isaac, Abraão. Me traga Isaac como sacrifício. Daí sabe o que nós procuramos? Não fale Deus, não fale Deus. Espera aí, eu vou lá na Luana, o que você acha? Né, Luana, E daí nós vamos caçando até achar alguém
que fale aquilo que está aqui, ó, que você queria ouvir. Que é tão mais fácil ouvir. Não faça isso, é loucura, imagina, isso não é de Deus não. Ah, é verdade, eu também estou sentindo isso, né? Daí, se você sente, se você acha alguém ali que vai ser ali que vai falar algo que você quer, daí você se apega àquela pessoa, né? E isso é um risco muito grande, por isso que hoje quando você vai assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, né? Hoje você vê tantas opiniões diferentes de pregadores, mas às vezes a pessoa caça aquela que vai falar que sexo é permitido antes do casamento. Porque você quer ouvir aquilo. E você vai encontrar. Entende? Que risco que nós corremos hoje? Então o povo teve medo, porque quando Deus veio e falou os 10 mandamentos, e era coisa séria. Deus é um Deus sério, é um Deus de compromisso. Então o povo vê aqueles relâmpagos, aquele monte Sinai tremendo, e o povo fala, não fale Deus conosco, nós vamos morrer. E assim nós fazemos hoje. Às vezes Deus vem e fala, irmão, mas por medo de ter aquele compromisso, de realizar aquilo. Não foi fácil quando Abraão escutou para entregar Isaac, não foi fácil quando Abraão escutou para sair da sua parentela, da sua família, ir para uma terra que ele nem conhecia, e tantas outras promessas que o Senhor falou para grandes homens de Deus. Não foi fácil eles ouvirem e obedecerem. E da mesma forma é hoje, da mesma forma. Mas ouça, não tenha medo daquilo que o Senhor te fala, amém? Amém. Outra coisa que muitas vezes nós tememos, e eu gostaria de ler agora com vocês em Juízes. Juízes, capítulo 4. Juízes capítulo 4. Aqui fala de uma grande mulher de Deus, uma juíza chamada Débora. E fala sobre Baraque, que era o comandante do exército de Israel. Baraque vai até Débora. E Débora fala para ele que Deus iria entregar Sísera nas mãos de Baraque. Só que aqui no capítulo 4, no versículo 8, Baraque fala o seguinte para Débora. Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. E ali nós sabemos da história, eu não vou ler toda a história, mas ali nós sabemos da história, que Deus usa tanto Débora quanto Jael, que também foi uma mulher muito corajosa, muito valente, que é ela que mata Sísera, o comandante. Baraque, ele não recebeu a honra daquela guerra, ele não recebeu a honra de estar matando um comandante de um exército inimigo, porque ele teve medo. Mesmo debaixo de uma palavra do Senhor, mesmo Débora falando para ele que Deus havia entregado, Deus entregou em suas mãos Baraque, Sísera. Ele teve medo e ele diz o que para aquela mulher? Débora, eu só vou se você for comigo. Já aconteceu isso com você? Eu só vou se eu levar alguém comigo. Se o pastor for comigo, eu só vou fazer uma visita se Deus às vezes está te confirmando. Deus já falou, Deus já mostrou. Mas o medo de errar, o medo do fracasso, o medo de perder é tão grande que Baraque ali usa a Débora, né, como um amuleto, como tipo, eu vou com ela, é ela que está com opção, né? E ela foi, e aquela mulher recebeu toda a honra. Não só ela, mas como Jael também. E pensando que naquele tempo as mulheres não eram honradas, né? E
E Débora, ela usa uma palavra muito certa. Eu vou com você, mas a honra vai ser minha. A honra vai ser minha, porque ela não temeu. Ela não temeu. Baraque temeu, mas Débora não temeu. Imagina uma mulher indo numa guerra, né? Tipo Joana d'Arc. E foi. E o Senhor entregou ali Cícera nas mãos dela. Irmãos, eu sei que a nossa vida, quando você pensa numa guerra, numa luta, a nossa vida, ela é imprevisível, não é? Ela é imprevisível. Você não sabe o teu dia de amanhã, você não sabe nem ao menos daqui 10 minutos o que vai acontecer. Nós não sabemos. Assim como Baraque não sabia. Por isso que ele temeu. E muitas vezes, nosso maior temor, medo é do amanhã. É do que vai acontecer. Será que vai parar de novo? Será que essa semana vai ser difícil de novo? Né? A incerteza, o desconhecido. Porque é fácil a gente fazer algo que a gente sabe, né? Se você soubesse o teu dia de amanhã, ia ser fácil você ter fé. Mas como é desconhecido, como é incerto, pode dar tudo certo ou pode dar errado, nós tememos. Assim como Baraque temeu. E o último que eu queria dizer para vocês sobre medo está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Já vimos do medo de Pedro de anunciar sua fé. Vimos ali o medo do povo de ouvir a voz de Deus, o que Deus gostaria, o que Deus tinha para dizer para o povo. Ouvimos o medo de Baraque. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias. Capítulo 20, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, ponha suas coisas, a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. E defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Ezequias teve uma sentença de morte. Isaías foi até o palácio, até aquele rei, para lhe falar uma mensagem do Senhor. Arruma a sua casa, arruma a sua casa. Ele já estava doente, ele não estava bem. E ele podia receber aquela ordem do Senhor e falar, amém, amém Isaías, amém, o Senhor foi bom comigo, o Senhor me ajudou, eu vou pôr minha casa em ordem, que o Senhor me leve. Mas como é difícil falar em morte. Como tememos a morte. Né? As pessoas até brincam. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Né? Quando fala em morte, não. Como tememos agora, né? Depois que você passa a ter um marido, filhos, você não teme mais a tua morte. Você teme a morte do teu filho, você teme a morte do teu marido, você teme a morte da sua mãe. Como tememos a morte. E assim como Ezequias, ele temeu. Quando a palavra fala que ele vira para o lado e ele chora amargamente. Ele chora amargamente. Ele não queria ir, ele não queria morrer, ele não queria que ali findasse
né, o seu reinado. E ele pede, ele clama a Deus. E antes mesmo daquele profeta ter saído do palácio, ele volta e lhe traz outra mensagem. O Senhor lhe deu mais um tempo, Ezequias, mais 15 anos. E nós sabemos a história, que aqueles 15 anos não foram muito bons. Foi um tempo em que Ezequias se engrandeceu, ele se tornou um rei, ele colocou tudo o que ele tinha como fosse glória dele. Depois nós sabemos que o seu filho, né, Manassés, se eu não me engano, ele foi um dos piores reis de Israel, de Judá. Ele fez coisas abomináveis ao Senhor, ele colocou imagens no templo em que Salomão havia feito para Deus. Tudo porque um homem temeu, um homem não quis findar um ciclo, não quis findar ali sua vida. Você tem medo da morte? Você teme pela morte de alguém, pela sua morte, a morte do seu pai, do seu cachorro, sei lá, né? Tem pessoas que são tão apegadas, temem pela morte de um filho. Irmãos, eu vou te dizer algo. O único que tem poder de dar a vida e de tirar a vida é Deus. Você entende isso? O único que tem o poder de dar a vida, né? Quando a gente tá ali parindo, que tá nascendo uma criança, a coisa mais linda, né? Que você vê aquele chorinho, aquela, né? Desde o ventre, quando a gente vê aquela batidinha do coração, o único que tem esse poder é Deus de dar. E o único que tem de tirar é Deus. A minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, do teu marido, somente está nas mãos de Deus. É Ele que fala, acabou, finalizou, encerrou. Sabe, se um dia o Senhor chegar para você e falar, está finalizando, filho, que você possa falar, glória a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu vou voltar para casa. Amém? Você crê nisso, que nós não somos daqui? A partir do momento que você entende que você não é daqui, que você apenas veio passar um tempo, mas você vai retornar para sua casa, que está lá nos céus, e ali você vai encontrar também, né? Então, com as pessoas amadas que você ama, o nosso coração traz paz, sabe? Você consegue ficar mais tranquila. Uma das coisas no comecinho, quando você tem filho, acho que isso é geral, porque eu já ouvi muitas pessoas falando. É quando o bebê está dormindo muito profundamente, né? Diz a minha mãe que meu pai ia lá e acordava, ela ficava brava, mas a gente acha que morreu. Né? A gente acha, meu Deus, será que está bem? Será que está vivo? E a gente chacoalha aquele bebê que ficou lá 1 hora para dormir, você em 10 minutinhos, você já acorda ele de novo, achando que aconteceu algo. Porque é uma insegurança nossa, né? Nós temos medo de ver o outro partir. Mas lembre-se, nós não somos daqui. E a morte é algo natural, que vai acontecer comigo e com você. Só que nós vamos estar voltando para o nosso lar, amém? Amém. Pensando em todos esses medos, medo da morte, medo da vida, medo da vida ser tão imprevisível, medo de declarar a sua fé, medo de ouvir a vontade do Senhor. Você vê que o medo, ele nos enfraquece, o medo nos adoece, o medo nos entristece. Quantas pessoas sofrem? E hoje nós sabemos que a doença do século é a síndrome do pânico, é a depressão, que está profundamente envolvida com medo. Medo. O medo nos impede de avançar, de conquistar, de mudar uma situação, de transformar algo. E quando você pega a palavra do Senhor, que nós amamos tanto, amém? Você ama a palavra do Senhor? Amém. Quando você pega essa palavra e você pensa, eu anotei aqui alguns casos que me impactam, como Davi e Golias, né? Parece assim que Deus, né? Deus gosta de fazer graça. Chama Davi para lutar contra Golias. Davi tão pequeno, tão um menino, né? Como Saul fala para ele. Mas você é um menino, você é um pastor de ovelhas. Como você vai contra um guerreiro?
Mas, como eu sempre falo, são os improváveis. São os improváveis que o Senhor escolhe. Por isso que eu falo para ir contra Golias. Daí o que Davi fala? Quando eu estava lá no campo, veio o leão e eu matei o leão. Quando eu estava lá no campo e veio o urso, eu também matei o urso. Porque Davi era corajoso. Né? Davi era que nem o pincher, já viu o pincher? Ele não se toca, que ele é pequeno, né? Eu já tive pincher e eu sei que eles são pequenininhos, mas eles acham que eles são um pitbull. E eu lembro até que a minha mãe falava assim, ele tem que enxergar ali no espelho, porque ele ia lá e arrumava briga com um cachorro enorme. Mas Davi foi um pincher, ele achou que ele tinha certeza de que Deus era com ele. Quem é, né? Ele fala, esse filisteu que vem contra o nosso Deus. Esse incircunciso que vem contra nós. Noé quando construiu a arca, né, 100 anos, a arca não foi feita em dias, em meses, mas foi mais de 100 anos, alguns historiadores falam até 120. É muito tempo, você crendo, você tendo fé. Né? Às vezes você está ali falando, Deus, eu estou orando pelo meu marido há 20 anos. Deus, eu estou orando pelo meu filho há 30 anos. Noé fez aquela arca em aproximadamente 100 anos. E ele não teve medo, ele persistiu. E olha que ele tinha ali, né, uma arquibancada contra ele ali. Gideão. Irmãos, quando a gente lê a história de Gideão, se você nunca leu a história de Gideão, também está ali em Juízes, logo depois de Débora, você leia essa história. Gideão, quando ele vai para a guerra, quando ele vai lutar contra os midianitas, ele tinha um exército grande. E daí Deus fala, sabe o que para ele, Gideão? Teu exército está muito grande, Gideão. Não vai dar não. Vocês vão achar que vocês ganharam, ó, na sua força. Pode mandar os medrosos embora. Ó, foi bastante gente embora. Foi bastante gente. E ele manda, olha, quem tá com medo aí, quem deixou uma mulher, filhos, quiser voltar, Deus liberou. Pode voltar. E ali, muitos foram. E daí Deus vira para Gideão e fala, ainda tem muito, Gideão. Você ainda vai achar que foi o número aí dos teus homens. Vão beber água lá no rio. Vão beber água ali no rio. E aquele que abaixar e beber água lá abaixado, esse você manda para casa. Mas aquele que tomar água, vigiando, né? Esse é o que vai com você. E sabe quantos ali sobraram? 300. 300. Foi esse o número que o Senhor escolheu. Para lutar contra praticamente 135 mil homens. Daí você faz a conta, né? Como pode? Como pode? Você acha que Gideão teve medo? Você acha quando Gideão viu, falou, Deus, mas já não está bom, Deus, nós já mandamos os medrosos para casa, Senhor, nos deixe esse, né? Não, Gideão obedeceu, vamos lá beber água. Eu imagino a carinha de Gideão vendo aquilo lá beber água, não baixa, né? Tipo, não baixa não. Né? E o exército vendo aquele monte se abaixando para beber água e o exército dele ficando pequeno. Mas era com esse número que o Senhor queria conquistar. O Senhor queria mostrar a força e o seu poder. Amém. Que não está na quantidade, não está na nossa força, na nossa capacidade, mas na dele. E por fim, Esther. Quando você vê Esther, eu gostaria até de ler. Esther, nós vamos até abrir em Esther. Esther, capítulo 4 de Esther, quando Mardoqueu, seu tio, fala para Esther, né? Vamos ver aqui no 4:13. Quando Mardoqueu primeiro manda avisar Esther que o seu povo estava correndo um grande risco, que o rei tinha assinado um decreto contra os judeus, que eles iriam morrer. Eles nem iam poder sequer lutar.
E daí Mardoqueu enviou essa resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente por uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou a resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Se tiver que morrer, morrerei. Tem que ser muito valente para falar isso. Se tiver que morrer, morrerei. Ela estava disposta, ela ia pagar o preço, ela não sabia o que iria acontecer com ela. Mas ela se coloca ali numa posição de guerreira. Né? Ela, naquele momento, ela não pensou na sua vida. Ela falou: vá, jejue, ore, e eu vou até o rei. E se tiver que morrer, eu vou morrer. Você entende isso, irmãos? Você entende que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, como diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E eu esses dias até compartilhei com uma amiga, que esse versículo ele sempre esteve muito grande na minha Bíblia. Muito grande. Desde criança, minha mãe fala isso para mim. Deus não te deu um espírito de medo. Se vocês quiserem abrir ali em 2 Timóteo, eu vou pedir já para o Ministério de Louvor estar vindo aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E esse versículo deve ser um daqueles que é grifado em nossa Bíblia. Capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Ele não nos deu um espírito que produz medo e covardia. Isso é muito lindo. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa vida nós temos que ser valentes. Para ser cristão, tem que ser valente. Porque nós nadamos, remamos contra uma maré, contra uma correnteza muito forte. E se você não for valente, se você não for destemido, muito provável que você não persista. Muito provável que você faça como aquele servo que nós começamos a ler lá no começo. Aquele servo que recebeu seus talentos, sua capacidade, mas que escondeu, mas que guardou. E quando o Senhor fala através de parábolas, Ele está dizendo que uma hora nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Uma hora nós vamos estar face a face com Ele e o Senhor vai falar para você: filho, o que você fez? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez? Você usou os talentos, você investiu, o que você fez? E daí vai ser um momento. Vamos poder entregar para Deus e falar: Deus, eu amei intensamente, Deus. Eu não tive medo de amar. O amar, eu sempre falo isso para o Leandro, quando você assim se dispõe a amar, irmão, você corre muitos riscos. Você
corre muitos riscos. Você corre o risco de se decepcionar, você corre o risco de perder. Então muitas pessoas se fecham porque tem medo. Muitas pessoas não perdoam porque acham que vão ser enganadas novamente. Perdoar? Eu vou perdoar meu marido, eu vou perdoar minha esposa, mas ela vai me trair novamente, mas ele vai me enganar novamente. Então não conseguem perdoar. Tantos dons que o Senhor nos deu. Conquistar é algo que Deus deu para todos. Para todos. Você pode conquistar dentro do seu serviço, você pode conquistar dentro da sua família. Mas será que você tem sido um conquistador? Ou será que você tem recuado? Será que você tem temido? Não quero avançar, eu prefiro ficar onde eu estou, porque querendo ou não está cômodo. A palavra do Senhor, eu gostaria de finalizar com 1 João 4,18. A palavra do Senhor nos fala em 1 João 4,18 que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Nós começamos essa noite adorando a Deus, porque Ele nos amou primeiro, não foi? Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, hoje nós o amaremos para sempre. Amém? Porque Ele nos amou primeiro. Nós sabemos, a palavra aqui mesmo, em João 4:8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Você entende? Deus, a gente não pensa assim, Deus tem muito amor. Não, Deus é o amor. Se alguém falar pra você, você sabe o que é amor? Você vai falar, sei, é Deus. Deus é o amor. Deus é esse perfeito amor, perfeito. E nele, estando nele, enraizado nele, nós não podemos temer, porque a palavra diz que no amor não existe, não há medo, não há. Antes, quando você se aproxima dele, quando você faz parte desse amor, ele lança fora o medo. E é isso que o Senhor deseja fazer hoje. Lançar fora todo o medo que tem nos assolado, que tem nos estagnado, que tem feito você muitas vezes nem dormir. Ontem nós tivemos um culto e eu orando por essa palavra que Deus já havia colocado no meu coração. Deus falou muito claramente comigo que há pessoas que não dormem, que não descansam por medo, que nem conseguem deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir depois de um dia de trabalho, porque tem medo do amanhã, medo do que vai acontecer. Deus me mostrou que tem pessoas que têm medo de obedecer a Deus. Quantas palavras Deus já não declarou, não recebeu do Senhor, mas por medo você não avança, não se posiciona, você não inicia, você não avança, você não deixa a tua zona de conforto, porque o medo te impede. Sua cabeça nesse instante. Eu gostaria de te dar alguns minutinhos para você colocar diante do altar do Senhor do que você tem
que te faz perder o sono? O que te impede de obedecer a Deus? Do que você tem medo? Será que você tem medo da morte? Será que você tem medo de se relacionar? Será que você tem medo de se declarar? De declarar seu amor? Será que você tem medo de algo de te faltar? De alguma condição financeira? Comida? Será que você tem medo da doença? Há tantos medos, tantos medos. Deus, Pai, nós somos tão limitados, Pai. Deus, nós tantas vezes, Pai, nos deparamos com dificuldades, com vozes que nos trazem medo, Senhor. Quando olhamos, Pai, para as circunstâncias, quando pensamos nas pessoas que mais amamos, Pai, como temos medo, Senhor. Mas, Pai, a Tua palavra nos afirma, Senhor, que em Ti, Pai, que é o verdadeiro amor, Senhor, não há medo. Antes o Senhor lança, Pai, o Senhor tira, Senhor, todo medo. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai, que a Tua palavra venha ser real em nossa vida, Senhor. Nós queremos, Pai, verdadeiramente, Senhor, viver o que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Pai, se em Ti não há medo, nós queremos declarar, Senhor, nós queremos declarar que nessa noite, Pai, todo medo que tem nos assolado, Senhor, que todo medo que tem nos impedido de avançar, que todo medo que tem nos cegado, Senhor, que todo medo, Senhor, nós queremos nessa noite declarar, Pai, que o Senhor está lançando fora o medo, Pai, que o Senhor está lançando fora o medo, Senhor, que todo medo está sendo lançado fora, lançado fora, lançado fora. O Senhor hoje te enche do amor. Senhor, nós queremos, Pai, nós queremos, Senhor, ser os valentes do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai. Oh, Senhor, nos dá hoje, Senhor. Nos enche hoje com a Tua ousadia, Pai. Nos enche hoje, Senhor, com trepidez, com coragem, Senhor. Pois o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, Senhor, de ousadia, Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que toda covardia caia por terra das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu declaro sobre a sua igreja, Pai, se a raiz desse pecado, desse medo, Senhor, for um pecado, Senhor, que o Senhor capacite, Senhor, para que possamos nos arrumar diante do Senhor, Pai. Que possamos confessar todo o pecado oculto, todo o pecado que tem trazido, Pai, medo para as nossas vidas, Pai. Mas Deus, se a raiz desse pecado for a falta de fé, Pai, nós queremos hoje, Senhor, ser cheios da sua fé, Pai. Pai, nós cremos num Deus real, nós cremos num Deus, Senhor, que fez tantas coisas, Pai. A Tua palavra
nos apropriamos dessa palavra, Senhor. Nós nos apropriamos, Senhor. Porque foi, Pai, através da tua palavra, de uma ordem do Senhor, Pai, que esses homens e que essas mulheres fizeram proezas. Foi através, Senhor, da tua palavra, da tua ordenança, Senhor, que eles venceram medo, Pai. Que eles venceram medo, Pai. Pai, nós nos apropriamos, Senhor, Pai, diante do Senhor, Pai, como valentes do Senhor. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos nos levantar. Capítulo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse: esse é o meu corpo, que eu entrego por vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada por meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, igreja. Até que Ele venha, nós estaremos aqui. Até que Ele venha, nós estaremos aqui. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus. A palavra do Senhor fala: examine o homem a si mesmo. E esse momento de ser, irmãos, é um momento em que nós vamos nos examinar. Sabe o que é examinar? É você olhar cada cantinho ali do seu coração, da sua vida, e pensar nessa palavra que foi ministrada hoje. Se há algo aqui ainda guardado, ainda oculto, ainda que talvez ninguém saiba, mas que você precisa confessar nessa noite, esse é o momento. A Santa Ceia do Senhor, nós estamos fazendo algo, uma ordenança do Senhor. É uma ordenança para que
que nós possamos sempre lembrar que foi através de uma cruz, através do sangue do Cordeiro, através do seu sangue, que eu e você fomos salvos. Então que você possa se examinar, que você possa se examinar. E se você realmente reconhece Jesus como teu único Senhor, Salvador, se você o reconhece nos seus caminhos, na sua vida, no seu dia a dia, você pode ceiar com o Senhor. Ele te convida a ceiar nessa noite. Eu gostaria que a Tida fizesse uma oração pelo pão, amém? Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por mais uma vez nós podemos nos reunir aqui em teu nome, Senhor, nesse grande amor. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de compartilhar novamente do teu corpo, Pai, representado neste pão, Senhor. E nós pedimos agora que esse imenso amor do Senhor permaneça em nossos corações, Pai. Que a gente possa sempre renovar essa nossa aliança de amor também contigo. Por isso, abençoa este pão, Senhor, agora, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Espírito nos enche, Senhor, nesta noite. Assim como foi pregado, foi ministrado, que essas palavras possam estar cravadas em nossos corações. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos enche com a tua presença diariamente, Pai, para que possamos ser cada dia melhores, Pai, na tua presença, como cristão, como filho. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Tem
pegar o cálice. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que aquele dia, Senhor, o Senhor venceu todo medo, Pai. O Senhor venceu o medo por nos amar. Obrigada, Pai, porque naquele dia ali no Getsemane, Senhor, o Senhor já nos enxergava aqui, Pai. O Senhor já nos enxergava aqui, Senhor. Pai, a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor olhará, se alegrará, Senhor. Se alegrará, Pai. Pai, que nós possamos ser esses frutos, Senhor. Esse penoso fruto, Senhor. Quem mais daria a sua vida? Quem poderia, Senhor, nos salvar? Só o Senhor, Pai. Só o Senhor, Pai. Por isso que nós queremos declarar, Pai, que nós estamos aqui, firmes e fortes, Senhor. Valentes, corajosos, Senhor. Em Ti, Pai. Até a sua vinda, Senhor. Até a sua vinda, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Traz-nos para as sombras, escalas, montanhas, caminho. Derruba as muralhas.
Senhor, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, que o Senhor esteja direcionando, Senhor, a renda de cada família aqui, Senhor, nos ajude a administrar da melhor forma, Senhor, e Pai, que também nunca venha faltar, Senhor, Pai, os dízimos, as ofertas, Senhor, para suprir a necessidade desta igreja, Senhor, dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, glórias ao Senhor. Irmãos, nós vamos estar adorando o Senhor neste momento com os dízimos e com as nossas ofertas, amém?